Shalom, meus amados, tudo bem? Mais uma passagem bíblica para nós estarmos meditando nesse dia, amém? Um sol maravilhoso lá fora para aquecer as nossas vidas. A palavra que vamos falar hoje se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Olha que Jesus falou: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, o que você está reparando aí? Na força do vento teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou, ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém, meus amados? Que passagem maravilhosa de rompimento de fé na vida de Pedro. Que experiência maravilhosa ele teve com Jesus. Mas o que começou a me chamar a atenção neste texto bíblico, nessa passagem onde eu vejo o mover de Deus até hoje em nossas vidas. Onde Jesus dá uma ordem, insiste com eles: olha, entra dentro do barco, vai, passa por outro lado, que eu vou orar, vou despedir a multidão. E os discípulos não queriam. Por quê? Por que Jesus teve que forçar ele, compelindo, né? Ou fazendo, ou forçando, dependendo da tradução que você está em suas mãos ou tem em sua casa? Porque eles eram pescadores, a maioria deles. Eles conheciam aquele mar da Galileia ou aquele grande lago de Genezaré. Ou eles conheciam e naturalmente eles falaram: não tem como passar porque o vento é contrário. Olha só a ventania, olha a tempestade que está se levantando. Não é prudente passar. Mas Jesus falou: eu estou dando a ordem, vá. Aí você tem que aprender a ter sensibilidade de Deus, você, eu, nós. Muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Jesus já nos deu a ordem a fazer. Cada um no seu chamado, cada um no seu ministério, cada um estando apercebido, sensível à voz de Deus. E eles obedeceram, mesmo contrariado, mesmo não entendendo. Mas, senhor, nós vamos sem o Senhor? Sim, depois eu encontro com vocês. Eu vou orar um pouquinho, conversar com o papai, depois eu vou de encontro com vocês. Eles falaram: tá bem. Não entenderam. Muitas coisas, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta mensagem, não quero entender tudo, senão você não faz nada. Pegou a visão? Não queira entender tudo.
simplesmente obedeça, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Tá ok, meus amados? Então vamos lá. Eles estão lá remando. Falei pra gente não ver. Olha só a tempestade, nós não estamos conseguindo. E a Bíblia fala que eles já estavam no meio, mais ou menos 5 quilômetros, 5 quilômetros e meio, porque mais ou menos tem 11 quilômetros de extensão de uma ponta a outra, aquele grande lago de Genezaré, o Mar da Galileia, né? O mar de água doce. Estava ali. E agora, voltar não dá. Jesus mandou nós ir em frente, até agora ele não chegou. Quarta vigília, irmãos. Quer dizer, a primeira vigília, das 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 da noite até a meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. E a Bíblia fala que foi de tardezinha, nem tinha começado a primeira vigília. E ele já estava no mar. Estava claro ainda quando eles adentraram o mar. Com aquela tempestade, com aquele vento ao contrário, eles estavam remando. Remando contra o vento. Remando contra as dificuldades que eles já estavam acostumados. Já tinha vivenciado. Mas ali, de repente, vem um homem andando sobre as águas. Imagine você cansado. 3 horas da manhã. Vamos dizer que seja 3 horas da manhã. Começo da quarta vigília. 3 horas da manhã. Veio um homem andando sobre as águas. O que eu e você faria? Gritaria também? Eu acredito que sim. É um fantasma! Mas de repente sai uma voz ali. Não temas, sou eu. E Pedro já... Opa! Eu conheço essa voz. É Jesus. E Pedro ousadamente fala, Senhor, se és tu, manda ir contigo. E Jesus fala simplesmente uma palavra. Vem. Opa! Eu sei quem, hein? Quem que diz esse vem? Eu conheço a voz. Qual voz você tem dado ouvido? Qual voz você tem dado ouvido? Às vezes a palavra do Senhor é tão clara, tão objetiva, como essa palavra aí. Pedro queria andar sobre as águas, ele não queria ir de barquinho, ele queria andar sobre as águas. Foi bem específico. Tá aqui no texto. Vamos lá. No capítulo 14, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por sobre as águas. Se o Senhor está andando, eu também quero provar. Eu também quero provar. Eu também quero andar sobre as águas. Eu também quero experimentar esse sobrenatural. Eu quero vivenciar isso que o Senhor está vivendo, porque isso é promessa de Deus. E Jesus simplesmente fala, venha. Irmãos, a palavra crer é uma pequena palavra, mas tem que ser gerado no seu homem interior para que ela possa florescer para fora. E ele ouviu, vem. Às vezes a gente quer uma coisa extraordinária, que Deus fale extraordinariamente, que use as pessoas, ou use um trovão, sei lá o que você quer, que você espera de Deus, mas Deus vai vir com uma palavra simples para você, vem. Deixa a incredulidade, deixa o sofismo, deixa a ansiedade para trás, deixa os seus problemas e vem. Muitas vezes nós estamos como Pedro. Eu admiro a atitude de Pedro. Descer do barco. Opa! Ele desce do barco. E começa a andar. Oh, aleluia! Experimentando. Ei, sabe o que Deus está falando comigo aqui? Muitas vezes nós tomamos uma atitude de fé. Descemos do barco. Mas nós estamos fazendo como Pedro.
reparando na força do vento, teve medo. Muitas vezes nós estamos reparando nas dificuldades, estamos reparando nos problemas que nos envolvem e começamos a afundar. Mas nós estamos olhando para Jesus. E quando tiramos os olhos de Jesus, começamos a afundar. Então não faça como Pedro, nesse momento, de tirar os olhos de Jesus, de tirar os olhos da palavra. Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra hoje está escrita na tábua do nosso coração. Então quando você começa a entender isso, mesmo afundando, eu conheço aquela voz. Eu sei quem tem me chamado. Socorre-me, Senhor, da minha incredulidade. Muitas vezes eu e você temos que pedir para Deus, socorre-me, Senhor, da minha incredulidade. E Ele vai estender as mãos, falar, meu filho, por que você duvidou de mim? Começa a crescer a tua fé. Granjeia a tua fé. Começa a batalhar pela fé que um dia foi dada a mim, a você. Batalhe por ela. Como que você vai aumentar sua fé? Ouvindo a palavra de Deus, orando. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qual voz você tem ouvido, meu irmão? Ouve a palavra. E socorre-me, Senhor. E Jesus prontamente, a Bíblia fala que prontamente ele estendeu as mãos e tirou Pedro. Ele começa a emergir de novo. E volta para aquela experiência. E volta andando com Jesus. Volta andando com Jesus. Ambos sobem para dentro do barco. E aqueles disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. Creia somente nisso. Mesmo você afundando, Jesus vai te erguer. E você vai outra vez andar sobre as águas e entrar dentro do barco. Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Mesmo na sua incredulidade, fala assim, Senhor, eu creio somente, mas aumenta a minha fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, eu tenho ouvido, Pai. Então eu não aceito mais. Começa a falar, eu acredito na sua palavra. Começa a falar versículos bíblicos. Aí, para que fé seja gerada mais na sua vida, meu irmão. Começa a falar os montes, começa a falar, irmão. Como é que Deus fez o mundo através da sua palavra? Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Começa a falar aí, meu irmão. Pede socorro, Senhor, eu preciso de um milagre. Faça igual aquele centurião lá no capítulo 8 de Mateus. Fala assim, diga só uma palavra. Deus já falou, vem. Uma palavra de Deus falou, vem. Para que centurião fala assim, diga uma palavra, meu criado vai ser curado. E Jesus se alegrou, falou, olha, nunca vi tamanha fé em Israel. Uma pessoa que conhecia sobre a autoridade. Ei, a minha autoridade, a sua autoridade foi conquistada na cruz do Calvário. Já foi conquistada. Creia somente. E tome posse da palavra de Deus. E você vai desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Ainda você não tem vivenciado, mas você vai viver. Porque quem crê, verá a glória de Deus. Shalom, uma excelente semana na paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.